Olá a todos. Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a esta homenagem a José Carvalho e ao lançamento do livro. Peço que vão ocupando os lugares. E para iniciar esta sessão, chamo agora ao púlpito Cecília Honório. Obrigada. Eu quero cumprimentá-los e cumprimentá-las, dar-vos as boas-vindas por esta homenagem ao Zé da Messa e dizer-vos que, para além de algumas notas que vos darei sobre o sentido e o significado deste livro, falarão comigo, ou além de mim, o José Falcão, o Orlando, o Heitor de Sousa, a Filomena Marona Beja, o Fernando Rosas. Teremos finalmente um momento musical e ficam convidados e convidadas para irem à sede de Almirante Reis, beberem um merecido copo de vinho tinto e visionarem connosco alguns dos documentários que foram feitos há algum tempo sobre o Zé. Este livro é um livro construído por várias mãos. E essas mãos têm a vontade de fazer esta homenagem e de fazer o debate dos dias. Porque a extrema-direita, que assassinou o Zé da Messa há 30 anos, não é a extrema-direita dos nossos dias. Não são hoje bandos fora do sistema. São partidos que fazem parte do sistema, dizendo-se contra o sistema, que jogam as suas regras contra o sistema para se instalarem dentro do sistema. Estão nos parlamentos e nos governos. É um fenómeno global, diz Michel Louvi, e tem razão. Foi um fenómeno criado pela globalização capitalista, pelo neoliberalismo e pela longevidade da hegemonia do centro político, que foi cortando as pernas à esquerda, aos protagonistas das lutas, às vontades de transformação. A onda reacionária instalou Trump e Bolsonaro. Bom, enfim, hoje Bolsonaro é capaz de não estar a ter exatamente um bom dia. E é também por isso que nós comemoramos. Mas não é preciso olhar para o outro lado do Atlântico para encontrarmos esta onda. Olhemos para a Europa. Para esta Europa, em tempo a terra das revoluções liberais e dos direitos. A extrema-direita galgou desde os anos 80 e 90, mas em muitos países é hoje aquilo que muitos investigadores consideram uma força para além da barreira do perigo, para além dos 10%. Foi assim, assustámos-nos nas eleições europeias e até Portugal deixou de fazer parte desse canto das exceções. Porquê? Como fazemos este combate? Como recapturamos a memória para as lutas do futuro? É este o debate deste livro. Foi por isso que estas mãos o fizeram. Ele tem 3 partes, das quais vos dou nota breve. Uma mais de análise política, histórica, conceptual, com os textos do Enzo Traverso, do Michel Louvi, do Paulo Pena, do Jorge Martins, do Fernando Rosas, que aqui fará exatamente esta discussão. Outra parte mais de debate das grandes lutas ideológicas que esta extrema-direita vai escavando é o texto da Andreia Peniche sobre a ideologia de género e uma parte significativa de análise sobre países. O Luís Leiria, um excelente texto sobre o Brasil de Bolsonaro, o Miguel Urbán sobre a Espanha e o Vox. Enfim, amanhã saberemos, estamos convosco também, camaradas. Do Giuseppe Cunhata, com o caso da Itália e o papel da Liga.
E uma terceira parte nesta obra, que é uma parte mais testemunhal, da qual, evidentemente, quero destacar o texto do José Falcão. Dou-vos nota de alguns alertas. Acho que vale a pena, acho que é o tempo, acho que este é o debate dos dias. O primeiro é que, se à esquerda soubermos fazer estes combates, eles não avançarão. Tentei também, por isso, dar conta neste livro das razões que ainda nos permitem olhar para Portugal como um dos países onde a extrema-direita não tem condições para ultrapassar a barreira do perigo. É esta a convocatória, é fazer à esquerda esta luta e permitir que ela não cavalgue os tempos. O segundo alerta tem a ver com a ideia que graça ou graçou por aí, de que um populismo à esquerda era a resposta suficiente para responder ao populismo de direita. Eu acho que os artigos sobre a Itália e sobre a Espanha são muito importantes para este debate. Entre muitos outros aspectos, eles dizem-nos que a transferência de voto não se fez aqui, nestes países, da esquerda para a direita, mas dentro da própria direita. E esta é uma das nossas discussões. É a capacidade que esta extrema-direita reacionária teve e tem de reconfigurar, de abanar, de mudar a direita tradicional. Para quem acha que basta, unirmos esforços e fileiras em torno de uma frente antifascista, a crítica em torno de um centro político, eu acho que é bom ler o texto do Miguel Urbano, porque nos alerta para os riscos desta opção simplista. Se quisermos discutir a alpenização dos espíritos da cultura, é muito bom lermos o texto do Paulo Pena, que nos convoca para esse debate fundamental sobre o poder e o papel das redes sociais. E a Andreia Peniche dá conta, como ela sabe fazer, de que o combate à teoria de género encetado por esta extrema-direita é todo ele um programa político reacionário que está muito para além das questões de género. 30 anos depois, não esquecemos nem desistimos. Este livro é uma homenagem ao nosso camarada, ao Zé da Messa. Pode ter saudade, e tem. Pode ter saudade também, e a nossa memória, de um Palmeiras onde a política e a festa nos permitiram viver e construir a esperança no meio do charco cinzento do cavaquismo. De um Palmeiras onde fazíamos as lutas, onde aprendíamos a militância, onde nos comprometíamos. Mas este livro é, sobretudo, uma recaptura da memória para as lutas que temos de fazer. É uma vontade de renovar o nosso compromisso com todas essas lutas. Obrigada, Zé. Obrigada a todas as pessoas que fizeram e fazem parte deste caminho. Nós cá estamos, nós não desistimos, nós vamos continuar. Chamo agora ao púlpito José Falcão. Sempre assistia aos debates e às intervenções e a pessoas a tirarem papéis do bolso. E eu sabia que me obrigaram a fazer isto. Mas pronto, não sei se filmaram este número. Boa tarde a todas e todos os presentes aqui nesta sala. Desde já, os nossos agradecimentos para a disponibilidade do São Luís em ceder este espaço, para o pessoal que o ajudou a montar, para vocês que aqui estão e enchem esta sala, para os oradores e para quem nos está a chamar para este púlpito. Também para aqueles que vão animar o final, a ponte, e que vão fazer a ponte para o Palmeiras. Também para quem aceitou escrever os textos ou que os cedeu e para quem os teve que traduzir. O dia de hoje assinala o pogrom, a perseguição contra os judeus na noite de 9 para 10 de novembro de 1938, levada a cabo pelas forças paramilitares das SA e por civis alemães sob o olhar cúmplice das autoridades. O nome kitsch
Kristallnacht, desculpe, deve-se aos milhões de estilhaços de vidros partidos que encheram as ruas depois das janelas das lojas, dos edifícios e das sinagogas judaicas terem sido destruídas. As estimativas sobre o número de vítimas causadas pela violência variam. Os primeiros relatos indicavam que 36 judeus teriam sido mortos durante os ataques, mas recentemente, últimas análises ao programa efetuadas a documentos por parte de vários historiadores referem um valor mais elevado, cerca de 91. Quando se incluem as mortes posteriores devido aos maus-tratos dos judeus detidos, suicídios, o número de mortes ascende às centenas. Para além das vítimas mortais, ainda há a acrescentar os 30 mil judeus que foram atirados para os campos de concentração. É, portanto, bem significativo que tenhamos esta data para assinalar os 30 anos do cobarde assassinato do Zé da Messa. Esta introdução serviu de subterfúgio para eu ocupar o tempo que me foi destinado para esta participação. E isto porque não é meu hábito de escrever intervenções. Não gosto, não tenho jeito para as ler, como aliás já estão a ver, e para mais quando é para falar sobre o que ocorreu naquela noite de 28 de outubro. Mas pronto, resigno-me a esta situação. A sede do PSR, já há muitos anos que, nos fins de semana, se tinha tornado num dos poucos locais em que as bandas do rock cá do Burgo podiam atuar. O PSR tinha um grupo de 4 elementos, o Zé da Messa, o João Carlos, o saudoso Massarico e eu próprio, que se revezavam 2 a 2 todas as noites, para organizar aquelas noites. A banda, por lista de inscrição, que ia tocar, trazia a aparelhagem e fazia o ensaio de som antes do jantar, feito por qualquer um de nós que estávamos a organizar, um dos dois. Agora, o pessoal que carrega as aparelhagens está ali. Jantávamos em conjunto e, nas calmas, íamos ao café. E só depois é que a porta era aberta para o concerto. Cobrava-se uma entrada simbólica, que para mais dava direito a uma cerveja e a metade da receita era para as bandas que participavam, para que tentassem cobrir as despesas que tinham tido ao pôr as aparelhagens lá dentro. Nós não as tínhamos, agora evolui-se. Depois acabava-se e quando se conseguisse pôr o pessoal na rua, íamos fechar a porta, já de madrugada. Nestas noites, a banda era um bom argumento para lá se ir. Foi assim que se criaram ambientes para conversas o mais variadas possível. E por lá passavam mesmo muita gente. Concertos houve que chegaram a ter 300 pessoas. No dia 28, por exemplo, estavam cerca de 200. Sabemos destes números porque tínhamos as tais entradas e também, já nessa altura, tínhamos as contas certas com as bandas. Quem conhecia a sede poderá estar a pensar como é que naquelas 2 salas hoje, sem a parede ao meio, estava tanta gente. Escusam de tentar imaginar porque nós nunca conseguimos perceber como é que era possível. Só sabíamos porque, de facto, os bilhetes eram vendidos. Era neste ambiente que se discutiam os problemas do povo destas idades que tiveram que levar com o cavaco e com a tropa, mas também com o desemprego ou a PGA, ou o princípio das praxes. Eram estas conversas que permitiram várias iniciativas dos jovens militantes do PSR e do pessoal que connosco ia conversando. Claro que durante a semana íamos andando pelas catacumbas, pelo Gingão, pelo Paulo XIII, pelas primas, etc, etc. Também havia dias em que a gente ficava em casa. O Tropa Não e o GTH também foi uma das mais bem conseguidas iniciativas que se organizaram ali. Não se tratava apenas de acabar com o serviço militar obrigatório. Era mesmo acabar com a tropa toda. Acabar com ela mesmo. Se tivéssemos conseguido isso nessa altura, talvez os quartéis não tivessem ido parar ao Pestana. E olhem que os resultados foram surpreendentes. Num daqueles programas, acho que na SIC, mas aí alguém pode confirmar, em que convidavam posições contraditórias que depois iam sendo escrutinadas pelo telefone, sobre este tema tropa, não, o Chico chegou a ter quase 50% daquela votação online, pelo telefone, não era online. E não havia meio termo, pessoal. Aquilo era a direita
PSD e CDS, e nós. Os outros não existiam. Porque ou era a tropa ou não era. E nós éramos mesmo para acabar com a tropa. Quase 50%, vejam bem o papel que o Chico teve nesse debate. Um dos grandes obreiros deste trabalho, que já vinha do chuvo, creio que o Heitor vai falar sobre isso, penso, era o Zé. Aliás, o Zé estava mesmo em todas. Sobretudo depois de a Messa ter fechado. Bom, tenho mesmo que falar dele, não é? Recordar a pessoa com quem estávamos ao fim da tarde na Casa do Alentejo, no Bairro Alto, como já falei, ou locais como o Rock Rendezvous, ou o Oceano, com quem passávamos férias nos acampamentos da Quarta, ou nas festas do País Basco, a ajudar os nossos camaradas do Estado Espanhol, com quem partilhámos várias casas por onde fomos passando, uma delas até a do Chico, com quem jogávamos futebol com o pessoal do xadrez. Ainda não jogávamos contigo, era com o pessoal do xadrez, que era muito inteligente para jogar a bola. No 1º de Maio, com quem falávamos quase sempre, com quem ríamos bué de vezes, mas com quem também discutíamos e até nos zangávamos. Aquela conversa de que ninguém é insubstituível até dá para aceitar entre nós. Mas quando agora me lembro da Manuela Oliveira, ou do João Antunes, do Massarico, ou do Zé da Messa, é muito difícil aceitar que eles tenham ido embora sem nos terem pedido a nossa opinião. Chamo agora ao púlpito Orlando Cohen. Quero agradecer a oportunidade de homenagear o Zé da Messa. Tive a sorte de o conhecer nessa altura, no fim dos anos 80. Convivia com ele algumas vezes lá no Bar das Palmeiras, na sede do PSR na altura, e estava a tocar nessa noite em que aconteceu esta tragédia. Foi muito triste para todos nós que éramos amigos dele. Aí, pronto, eu não estou habituado a falar assim para pessoas, estou mais habituado a tocar em bandas, mas agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço ao Boles, para os amigos, por ter-me convidado para estar aqui a homenagear este amigo que nunca saiu da nossa memória. Obrigado. Chamo ao púlpito Heitor de Sousa. Boa tarde. Não tenho ideia precisa do momento em que conheci o Zé da Messa, mas tenho bem presente as circunstâncias em que isso aconteceu. Deve ter sido algures pelos dias 12 ou 13 de março de 1975, à luz das velas, numa daquelas noites em que muitos de nós acampávamos no velho Palácio da Rua da Palma, que a Organização Local de Lisboa, da LCI, tinha decidido ocupar para sede do partido. Cheguei a Lisboa no fim de 12 de março de 1965 e lembro-me que a minha primeira morada, onde me dirigi, vindo do Porto, foi mesmo o velho Palácio da Rua da Palma, 268, bem visível por duas grandes palmeiras na sua frente de rua. Aí chegado, juntei-me a várias dezenas de jovens militantes e simpatizantes que ali passaram dias e noites seguidas a guardar a futura sede contra algumas ameaças de desalojamento que aconteceram nos dias seguintes. Fosse por causa da luz fraquinha das muitas velas que iluminavam os salões e as divisões do palácio, fosse porque a ocupação foi sempre pretexto para uma grande e diversificada sessão de convívio, a verdade é que só comecei a conhecer realmente o Zé de Carvalho quando fui destacado para integrar a célula da LCI da Venda Nova Amadora. A célula da LCI da Venda Nova era verdadeiramente um grupo de militantes especiais, comandado pelo camarada Amadeu, camarada de poucas conversas e de muita ação, e que tinha a responsabilidade de desenvolver a rede de militantes e simpatizantes, sobretudo em meio operário, que era o território por excelência daquela zona onde queríamos existir. O Zé era operário na Messa, Mem Martins, a maior fábrica do concelho de Sintra,
na altura com 1.700 trabalhadores, e mesmo antes de ir para a tropa, já era um ativista reconhecido na empresa. Mas, quando cheguei à célula, o Zé da Messa só participava de vez em quando nas atividades porque estava na tropa. E foram precisamente as questões ligadas à tropa que me uniram, em particular ao Zé da Messa. Não porque a linguagem cifrada e clandestina da altura, máquinas de escrever, tivesse um significado diverso do que se podia ler num dicionário da língua portuguesa, mas porque o Zé foi um dos primeiros pilares do ativismo antimilitarista que a LCI, em plena primavera quente, decidiu desenvolver dentro das próprias Forças Armadas. O antimilitarismo, no entendimento da LCI, estava centrado na luta contra a hierarquia militarista reacionária que dominava as cadeias de comando das Forças Armadas, em especial do Conselho da Revolução, mas, sobretudo, na luta pelos direitos dos soldados e marinheiros, incluindo o direito à sua própria auto-organização em comitês de soldados. A expressão desta postura antimilitarista foi visível logo na primeira campanha eleitoral para a Assembleia Constituinte, em abril de 1975. A LCI foi o primeiro partido a ver formalmente proibidos os seus tempos de antena, censurados pelo Conselho da Revolução e formalmente pelo Governo Provisório, pois fizemos um tempo de antena gravado em direto nos estúdios do Lumiar, em Lisboa, na RTP1, onde eu e o Ferreira Fernandes atacámos a componente da hierarquia militarista mais reacionária representada por Jaime Neves e Pires Veloso. Num país atravessado por um período pré-revolucionário intenso e tinha acabado de conquistar nas ruas todas as liberdades, esta atitude de censura da junta militar foi um sinal que a Revolução, para ser vitoriosa, tinha forçosamente de separar águas e de derrotar os seus inimigos, mesmo dentro das Forças Armadas. Exigia-se, por isso, um trabalho político específico dentro das Forças Armadas. Consequentemente, decidimos lançar uma frente de trabalho clandestina, antimilitarista, chamada Frente dos Soldados e Marinheiros Revolucionários, exclusivamente desenvolvida por militantes da LCI, entre os quais se contava o Zé da Messa. Foi nesse âmbito que conheci muito de perto o Zé e que, juntamente com algumas dezenas de camaradas do partido, procurámos desenvolver a atividade antimilitarista nas diversas regiões militares, através de uma atividade panfletária específica, de que foram um exemplo os 12 boletins da Frente dos Soldados e Marinheiros Revolucionários, que eu tenho aqui um dos exemplares, ele está no arquivo, que o Fernando João me ajudou a encontrar, chamados A Caserna. Nesses boletins defendia-se coisas como a unidade entre operários e soldados na luta, o direito aos transportes gratuitos, sempre os transportes, análise da situação política nacional e internacional, nomeadamente as relacionadas com movimentos de soldados noutros países, tudo pelo preço simbólico de um escudo. O avanço do PREC e a intensificação da luta de classes no país, e em particular nas Forças Armadas, onde o confronto entre a ala conservadora do regime em formação, a 5ª Divisão, muito colada ao PCP e ao Governo Provisório de Vasconcelos, com o objetivo de manipulação das Forças Armadas para reforçar a sua influência política no poder, e, por fim, a ala mais radicalizada das Forças Armadas, representada pelo COPCON, mas com muitas contradições internas, tudo isto constituía um grande caldeirão de luta política, com sinais evidentes de desconstrução do aparelho hierárquico militarista. É no contexto deste processo de desconstrução do aparelho militar e de aceleração do conflito social que, no fim do verão de 75, a LCI está na origem do lançamento de um formidável movimento de soldados que incendiou todo o processo de contestação do militarismo dentro das Forças Armadas e reforçou enormemente a capacidade de auto-organização dos soldados em todo o país. Os soldados unidos vencerão. Este livro é precioso. De novo, o Zé esteve na primeira linha do lançamento do SUV, na sua unidade, na altura o Regimento de Infantaria de Queluz, e também aí nos encontramos, o Zé a correr por dentro e eu a correr por fora, para defendermos os caminhos que reforçassem a auto-organização dos soldados, as comissões de soldados, a democracia nos quartéis, a ligação ao poder popular fora dos quartéis, a expulsão dos oficiais reacionários e o reforço da luta anticapitalista comum com o povo e pelo poder dos trabalhadores. O livro que aqui trago, O SUV em Luta, é um repositório precioso do tempo e da ventania revolucionária que os SUV provocaram no país, em especial nas Forças Armadas. Depois do Zé ter sido um dos muitos milhares de soldados expulsos
das Forças Armadas na sequência do 25 de novembro, o Zé voltou à messa e eu, enquanto funcionário da LCI, virei-me para o apoio ao trabalho sindical e operário. De novo o Zé. Desta vez, para estender a intervenção sindical e operária do partido à messa aos metalúrgicos, setor onde, como se sabe, era quase propriedade, entre aspas, do PCP. E as lutas que o Zé desenvolveu na messa para enfrentar o PC e os patrões e fazer listas para a Comissão de Trabalhadores, onde conseguimos entrar, primeiro em minoria, mas mais tarde com o Zé a ser um dos principais rostos da Comissão de Trabalhadores, contra o encerramento da fábrica, facto que, infelizmente, veio a acontecer em 1985. É nessa mesma altura que o então PSR lança uma forte campanha pública contra o serviço militar obrigatório, intitulada Tropa Não. De novo, o Zé na linha da frente. Há muita documentação e memória dessa grande campanha que durou vários anos e que mais tarde veio a dar resultados desejados, que foi acabar com o serviço militar obrigatório. É algo que nos congratulamos, embora não possa deixar de lamentar que o Zé não tenha estado connosco nesse regozijo. Mas temos aqui um CD da LCI PSR, que eu também descobri com a ajuda do Fernando João, e que nos dá uma boa imagem daquilo que existia na altura, no âmbito desta campanha, que o Zé Falcão Boles já falou. Para terminar, esta minha intervenção é uma homenagem ao Zé da Messa e à sua memória, particularmente ao rumo antimilitarista da luta política anticapitalista que o Zé sempre pugnou e que eu tive o prazer e a sorte de vivenciar. Obrigado, Zé, e até sempre. Chamo agora ao púlpito Filomena Beja. Boa tarde a todos e a todas. Zé Carvalho, Zé da Messa, Zé das Couves. Não o conheci muito bem enquanto foi vivo. Conhecia-o porque me cruzava com ele, às vezes em desfiles, em manifestações, em tudo isso, mas não o conheci muito bem. E justamente o ponto em que isto tudo começou, eu a interessar-me por saber quem é que ele era, quem é que ele tinha sido, foi a manhã do dia 29 de outubro de 69, quando acordei, liguei o rádio e tive a notícia do que tinha acontecido. O meu filho mais velho era um dos que o seguia e que o tinha por modelo. O meu filho tinha nessa altura 21 anos e não foi ao concerto dos censurados porque ia ter nessa segunda-feira a última cadeira de um semestre e tinha ficado a estudar. Eu enfiei-lhe pelo quarto dentro o que é que se passou, e ele não sabia. E houve pessoas que me perguntaram se o meu filho lá estava a telefonar, mas o que é que se passou? O que é que significou esse assassínio? Eu não soube responder na altura. Mas houve uma coisa, eu a partir daí quis conhecer o Zé e fui perguntar a toda a gente quem era ele. Perguntei à Bárbara, perguntei ao Boles, perguntei ao Francisco e ao João Carlos Louçã, perguntei ao Massarico e eles contaram-me quem ele era, quem ele tinha sido. Cada um do seu ponto de vista, isto é muito interessante porque ninguém conta duas vezes a mesma coisa, mas cada um contou o que é que o Zé tinha sido para eles, para os pontos de vista deles, para a ideologia deles. E eu, a uma dada altura, comecei a pensar, eu vou ter que escrever esta história. Porque isto, quem tem este bicho da escrita, quando se lhe entra uma coisa pelo ouvido, só sai pela caneta, e assim foi. E tentei. O livro que hoje aqui já é falado dos combates é um livro de verdade, em que se conta toda a verdade. E eu, neste livro, o Buto da Isé, em que conto a morte dele, menti um bocado. Ou não, inventei a verdade, foi isto só. Uma das coisas muito interessantes que me contaram foi justamente nessa altura em que se estava a tentar assegurar a Casa das Palmeiras, tinha sido ocupada, estava toda a gente muito, muito encantada com uma lareira que lá tinham visto e pensavam, acendemos, não acendemos, mas além de acenderem a lareira, tinham outro problema para resolver. Queriam lançar um jornal e como é que iam chamar ao jornal?
E contaram-me que o Zé propôs que fosse o combate de Abril. Mas porquê o combate de Abril? E a resposta foi porque daqui, quando formos velhos, daqui por 30 anos, nos lembrarmos de que só com o 25 de Abril de 74 é que poderíamos nos ter atrevido a fazer um jornal como aquele que queremos fazer. E fez. Não tinha, era impresso quase artesanalmente, não tinha grandes meios, mas o jornal O Combate, que está aqui na palavra, entre as palavras do livro que hoje aqui vai ser apresentado e mostrado. Atrevi-me a escrever o livro e aí tenho que contar o que é que aconteceu, que vieram os fulanos lá da outra banda, que o tinham debaixo do olho, que sabiam que tinham, e fizeram o que fizeram. E ninguém, a justiça, tinha a porta aberta para eles. Não para entrarem, mas para saírem. E assim foi. Os que só muito mais tarde é que foram levados a julgamento, os que foram condenados tiveram umas penas suspensas, o que foi acusado, mesmo de ter sido ele a dar a facada final, acabou por sair, acabou por fugir, acabou por voltar e depois ser ilibado de tudo. E passados estes 30 anos, eu lembro-me das pessoas que me telefonaram naquela altura a perguntar o que é que aconteceu, porque é que aconteceu. E na altura eu não lhes sabia responder, mas agora acho que sim, tenho a resposta, que é o que se está a passar hoje. Era a extrema-direita, era o racismo, era a xenofobia, que estava, e como o Zé era contra tudo isso, como se publicamente sabia que sim, e havia intervenções em que, para a direita, estava provado que ele era um inimigo, tinham-no debaixo de olho, e foi por isso que atravessaram o rio e que vieram, no dia em que os censurados tocavam, censurá-lo. E fizeram o que fizeram. Foi há 30 anos, mas nós ficámos. E como ele queria, sabemos que foi um combate que valeu a pena fazer. Chamamos agora ao púlpito Fernando Rosas. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui juntos hoje para nos lembrar do que se passou com o José de Carvalho há 30 anos. E eu vou tentar falar-vos de hoje, não é? E do mundo de hoje. Para começar por dizer que o mundo mudou. Já não é nem o dos anos 30 do século XX, a época das revoluções e das contra-revoluções, a época do fascismo, nem sequer o mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. A partir dos anos 80 e 90 do século XX, o capitalismo entrou numa nova etapa do seu processo de desenvolvimento e a sociedade num novo ciclo histórico. Aquilo a que alguns chamam a época do capitalismo neoliberal, que coincide com aquilo a que se poderá chamar também a segunda crise histórica dos sistemas liberais do Ocidente. Quais são as suas características principais? A primeira, a crise crescente do sistema capitalista, do seu processo de acumulação e de lucro, com episódios cada vez mais frequentes e profundos
das suas crises cíclicas, tendo isso originado uma mudança do modelo de acumulação e de governação, que hoje é diferente do capitalismo financeiro do que era no passado. Em segundo lugar, do capitalismo defensivo, marcado pelo medo do comunismo no pós-guerra, desenvolvimentista, os 30 anos de ouro do desenvolvimento do capitalismo a seguir à guerra, e de consenso social, com os sindicatos de concertação, com o Estado Social, e de governos de alternância rotativa ao centro entre os partidos social-democratas e a direita conservadora, passou-se, nos anos 80 e 90 do século passado, com o thatcherismo e com o reaganianismo nos anos 80 e 90, para aquilo que se tem chamado o neoliberalismo, uma forma particularmente brutal de globalização capitalista. O novo modelo neoliberal consiste, portanto, numa resposta económica, social, financeira e política do capital financeiro com vista, de alguma maneira, a responder à crise, com vista a repor as suas taxas de lucro e acumulação. Convém reparar nas suas características. Em primeiro lugar, a financiarização da economia e a desprodutivização da economia, o que significa o predomínio absoluto da especulação financeira no centro do processo. Em segundo lugar, um ataque frontal e sem precedentes desde os anos 30, um ataque frontal aos direitos do trabalho, com vista a aumentar a mais-valia absoluta, e passa pelo desemprego, pela precarização, pelo aumento da jornada não paga de trabalho, pela facilitação dos despedimentos, pelo ataque à contratação coletiva, pela tentativa de cercar e esvaziar as liberdades sindicais. Em terceiro lugar, privatização dos setores rentáveis do Estado Social e dos setores estratégicos da economia. Em quarto lugar, o esvaziamento, chamemos-lhe assim, invisível, das instituições democráticas eletivas, criando uma situação crescente de incompatibilidade entre a lógica da globalização capitalista neoliberal e a lógica do funcionamento das democracias do pós-guerra. Gostaria de precisar, quanto a este ponto, alguns aspectos que me parecem importantes. A anulação progressiva do Estado Nacional e das democracias que nasceram no Estado Nacional sem que com esse processo haja uma compensação democrática plurinacional, a favor de poderes transnacionais não eleitos nem fiscalizados. Na União Europeia, uma Comissão Europeia que nenhum cidadão elegeu de forma direta, nem pode fiscalizar, o Eurogrupo, com o seu funcionamento informal e controle das políticas financeiras e dos orçamentos, o Banco Europeu, o controle orçamental prévio de todas estas atividades, ou seja, instituições não eleitas supranacionais que assumem poderes da soberania, esvaziando os poderes de soberania dos Estados nacionais. Acho que neste aspecto, eu acho sempre que é muito impressionante como historiador, acho isso, porque os parlamentos nasceram para autorizar o Estado a cobrar receitas e despesas, ou seja, o parlamentarismo nasceu da autorização que os representantes do povo, no taxation without representation, davam ao poder político para cobrar receitas e fazer despesas. Ora, o que se passa hoje na União Europeia é que os orçamentos são previamente fiscalizados e autorizados pela Comissão Europeia. Os parlamentos dos Estados Nacionais só podem aprovar orçamentos dentro do quadro que a própria Comissão Europeia previamente censurou e fiscalizou. Destes esvaziamentos das instituições democráticas, permitam-me chamar a atenção para os canais paralelos e extra-estados e organizações internacionais formais com que o capital financeiro impõe, à margem da política formal,
os seus desideratos. Nesta matéria impressionou-me muito, por exemplo, o que se passou recentemente com o Irão, não é? Os Estados Unidos saem do acordo com o Irão e impõem um boicote. E dizem que o boicote deve ser imposto por todos os outros Estados co-signatários do acordo. Mas os outros Estados não querem sair do acordo. Mas têm que sair, porquê? Porque os mecanismos financeiros controlados pelo capital financeiro impedem, de alguma maneira, as empresas desses Estados de deixar de continuar a fazer negócios sob pena delas próprias serem prejudicadas. Portanto, canais paralelos aos próprios Estados e à formalidade das organizações internacionais para agir nesse sentido. A reificação de um espaço público absorvido pelo monopólio dos média e pelas indústrias de comunicação, enfim, tudo o que se tem dito sobre as redes sociais e a manipulação com que, nos casos dos Estados Unidos, do Bolsonaro e outros, isso se transformou numa arma de ataque às conquistas sociais e democráticas, e uma crise muito importante, no velho princípio do Montesquieu da separação de poderes. Instrumentalização política da justiça, no caso do Brasil, não é? Como, enfim, que todos nós temos acompanhado, transferência de poderes crescente do legislativo para o executivo, marcadas tendências autoritárias do Estado, o estado de exceção permanente que o Macron instalou em França, o controle da imprensa e do sistema político na Hungria, o controle dos tribunais na Polónia. E atenção, nestas recentes greves em Portugal, ao esvaziamento invisível do direito à greve, que através do sistema de mínimos de trabalho foi instalado. É desta forma que se vai fazendo o cerco às liberdades fundamentais. De qualquer maneira, quinta característica geral, uma decisiva viragem e conquista da hegemonia ideológica por o chamado ambiente geral do fim da história, da antipolítica, da não-ideologia, as novas formas de impor o conformismo social e político com a ordem estabelecida, uma política neoliberal que não se reivindica de ideais, aliás, não é de esquerda nem é de direita, mas da eficácia, do empreendedorismo, de um governo transformado em governança, ou seja, governança entendida como centros da repartição do poder e gestão de recursos e dos interesses dos diversos setores do capital financeiro. Ou seja, com isto tudo, uma normalização da ordem neoliberal tida como indiscutível. Um novo pensamento único, totalizante, que baixa como um nevoeiro. No momento presente, esta é a ordem dominante, suportada pelo capital financeiro e governada por partidos social-democratas, liberais e conservadores, em alternância sem alternativa e que são absorvidos por este sistema. A União Europeia a estrutura supranacional da União Europeia é o espelho exato disto mesmo. Primeira pergunta: como foi possível esta transformação regressiva das sociedades europeias? Em primeiro lugar, tendo a crise sistémica como pano de fundo. Uma urgência de recuperação capitalista face ao agravamento das crises globais, que empurra a burguesia, empurra o capital financeiro para formas de modelo económico e de expressão política cada vez de caráter mais acentuadamente antidemocrático e antissocial. Em segundo lugar, pela derrota histórica do movimento comunista internacional. A implosão do mundo soviético na União Soviética, na Europa de Leste, em vários países africanos, acompanhada quer da restauração do capitalismo na ex-União Soviética, restauração caótica e criminal, mas da restauração do capitalismo na China, dirigida pelo próprio Partido Comunista Chinês. Em terceiro lugar, pela derrota das alternativas revolucionárias que se ofereceram no final dos anos 60
e dos anos 70. E é verdade, cisões nos partidos comunistas da obediência soviética, a aproximação à grande revolução cultural na China, as revoltas de maio na Europa dos anos 60, as guerrilhas na América Latina, as tragédias sanguinárias do Camboja, tudo isso, além da derrota do movimento comunista internacional, isto é a derrota das alternativas. E, por último, em quarto lugar, a capitulação da social-democracia. A capitulação da social-democracia ao neoliberalismo, que tem como absoluto equivalente, no passado, a rendição do liberalismo ao fascismo nos anos 30. Não foi possível o fascismo entrar sem essa rendição do liberalismo à eficácia do fascismo, tal como o neoliberalismo só se pôde instalar com poder com a ativa colaboração da social-democracia a nível internacional. Sobre esta grande derrota se pôde instalar a ordem neoliberal, reparem, quase sem resistência, deixando em plena crise, sem defesa, largos setores da classe trabalhadora e das classes médias. É neste contexto de globalização neoliberal que emerge uma nova extrema-direita que já conquistou o poder nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Índia, nas Filipinas e que cresce crescentemente aliada às direitas conservadoras por toda a Europa. A nova extrema-direita cavalgou e progrediu com base no descontentamento popular, no medo, na frustração e na revolta de largos setores do trabalho e das classes intermédias, vítimas da globalização capitalista e órfãs da defesa que tradicionalmente tinham os velhos partidos comunistas, as organizações sindicais e os partidos de esquerda. Nesse sentido, o paralelo com o fascismo dos anos 30 é grande, ou seja, largos setores populares e das classes intermédias abandonados que são cavalgados pela demagogia populista da extrema-direita por deficiência de uma esquerda que não conseguiu disputar esse terreno de combate. Que comparação se pode então fazer entre o fascismo clássico e esta nova extrema-direita? Eu também, tal como outros autores, distingo o neofascismo daquilo destes fenómenos novos que alguns autores chamam, o Enzo Traverso, por exemplo, que é um dos autores deste livro que agora é publicado, o pós-fascismo, o conceito de pós-fascismo. Porque o mundo do início do século XXI, é diferente, como eu disse há pouco, dos anos 30 do século XX. Uma diferença essencial é que temos hoje uma crise do capitalismo sem ameaça revolucionária do comunismo. O que significa que a nova extrema-direita, vindo é certo da herança do fascismo clássico, distancia-se dele em vários aspectos. Pelo menos neste momento, não é revolucionária, subversiva de terceira via, como pretendia ser a outra, é violenta, mas não tem o culto militarista e miliciano da violência fascista dos anos 30, não se define como antissistémica e subversiva, designadamente como anticapitalista, não faz do anticomunismo uma prioridade, desvaloriza grandemente a ideologia, ao contrário dos movimentos do passado, ou seja, engravatou-se, quer ser respeitável, quer integrar-se no sistema como aliada da direita conservadora, quer chegar ao poder. Por enquanto, estas características podem ser mutantes, ela é política e ideologicamente não cristalizada, é um fenómeno em mutação, com contradições, com diferenças entre si, mas com vários traços comuns, que também são reconhecíveis no caso português.
a demagogia populista, transclassista, essa utopia supraclassista de regeneração nacional, manipulatória, centrada nas redes sociais, o nacionalismo autárcico e autoritário, anti-globalização, protecionista, ainda que haja movimentos de extrema-direita que não sejam isto e, pelo contrário, sejam bastante seguidores do neoliberalismo, o racismo, a xenofobia, a islamofobia, os imigrantes tomados como bode expiatório, substituindo os judeus dos anos 30, o autoritarismo e o reforço policial, o estado de exceção permanente, os plenos poderes reclamados pelo Salvini. Perante a crescente radicalização da resistência ao neoliberalismo, perante a falência social, económica e política das receitas neoliberais, a direita neoliberal em crise, a direita tradicional neoliberal em crise de legitimidade, tende, por todo o lado, a aproximar-se e a aliar-se da extrema-direita pós-fascista. Passa-se isso em Espanha, passa-se isso em França, com esta recente legislação do Macron sobre a imigração, passa-se isso na Itália, na Hungria, na Áustria, na Grã-Bretanha. Quer para recuperar base de apoio perdida para os pós-fascistas, quer para adotar como suas as soluções fortes da extrema-direita, o estado de sítio permanente, os plenos poderes executivos, a limitação das liberdades públicas, a limitação ou proibição do direito à greve, a discriminação e perseguição dos imigrantes, o cerco à liberdade de expressão, a manipulação da justiça, a revisão da legislação de igualdade de género e anti-homofóbica. Rupturas como as do euro ou da União Europeia, graves crises sociais, como se passa hoje na América Latina, podem dar lugar a situações claras de radicalização à direita, seja pela coligação da direita tradicional com os pós-fascistas em termos de coligações políticas de poder, seja pela mais clara fascistização de ambos, das direitas neoliberais e dos movimentos pós-fascistas, ou das direitas ex-neoliberais com os movimentos pós-fascistas, com ascenso e afirmação das políticas pós-fascistas. E temos que estar preparados para um desenvolvimento político da situação europeia nesse sentido. Portugal é uma exceção, e vou terminar com isto. Bom, temos uma direita pós-fascista até há pouco quase sem expressão política. No meu entender, isso deve-se em parte ao facto da ruptura revolucionária de 74 e 75 estando na gênese da democracia portuguesa, a Revolução ter criado um consenso constitucional de recusa da herança fascista e salazarista. Ou seja, a direita reorganizada após a Revolução de 74 e 75 aceitou o consenso constitucional de recusa da herança salazarista em Portugal. Ao contrário, claramente, da Espanha, onde a direita espanhola se considera continuadora e legitimada pela Guerra Civil e pela tradição do franquismo. Em que condições pode isto mudar? Em que condições se pode precipitar uma reconfiguração e concentração da direita em termos pós-fascistas? Uma agudização da crise, uma ruptura europeia que abra campo internacionalmente ao populismo, uma dispersão e recuo grave das esquerdas anticapitalistas, uma nova capitulação dos partidos socialistas, enfim. Que fazer? Bom, e eu terminarei dizendo o seguinte: que fazer é reforçar o eixo da luta anticapitalista em todas as frentes. Travar, como nós dizemos no Bloco, a luta toda. Ou seja, conquistar o apoio das massas trabalhadoras, das mulheres oprimidas, das minorias étnicas segregadas, das minorias sexuais perseguidas, dos precários, dos desempregados, dos trabalhadores vítimas dos salários baixos e da sobreexploração,
dos lutadores pela emergência climática, isto é, de todos os que a demagogia obscurantista e populista da extrema-direita pretende instrumentalizar, disputar-lhes esse campo e trazê-los para o campo da luta emancipatória, para o campo da esperança, para o campo do socialismo. Derrotar os pós-fascistas na raiz das coisas. Afinal, camaradas, que melhor homenagem podíamos prestar ao Zé Carvalho. Muito obrigado. Obrigada a todos. Vamos agora terminar esta homenagem aqui no São Luís com um momento musical do Pedro e da Diana. E após este momento convidamos todas e todos a irem connosco até ao Palmeiras, visualizar o filme e beber um copo de vinho. Só quero ir à parte de trás. Muito boa tarde. Boa tarde. Espero que nos ouçam. Só temos um microfone e uma cadeira e uma estante. Mas se calhar temos que ser outra vez um bocadinho punks outra vez. Yeah. E até se calhar nos faz bem. Sim, bastante. Não, bom, enfim. Então, olá, nós somos o Pedro e a Diana. Só temos pouco tempo para fazer assim alguma coisa e ficámos a pensar o que é que havíamos de fazer, que é difícil pensar, e eu pensei, vou cantar a música que o Zé da Messa me ensinou quando eu era pequenina. O Zé da Horta foi aos agriões, ao passar a ponte caiu-lhe os calções, veio uma... Mas depois, epá... A sério? Porquê? Memória. Mas para que é que serve a memória? Para os combates de hoje. Então decidimos cantar esta música, que é com um texto do António Aleixo. Sim, sou eu, já esqueceste como te tenho indicado os erros que cometeste nas gerações do passado. Sim, sou eu, já esqueceste como te tenho indicado os erros que cometeste nas gerações do passado. Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. E tão pouco aproveitaste do caminho percorrido, que até já tens repetido os erros que praticaste. E tão pouco aproveitaste do caminho percorrido, que até já tens repetido os erros que praticaste. Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. Que aprendeste nas batalhas, que te serve a memória, se nem lendo a própria história corriges as tuas falhas. Que aprendeste nas batalhas,
preserva a memória, se nem lendo a própria história corriges as tuas falhas. Eu julgo ter aprendido O que me tens ensinado, eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. Se sou eu, já esqueceste Como te tenho indicado, os erros que cometeste nas gerações do passado. e tão pouco aproveitaste Do caminho percorrido, que até já tens repetido os erros que praticaste, que aprendeste nas batalhas. De que te serve a memória se nem lendo a própria história corriges as tuas falhas? Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado. Eu julgo ter aprendido o que me tens ensinado, que aprendeste nas batalhas. De que te serve a memória se nem lendo a própria história corriges as tuas falhas? E depois pensámos ler um poema antirracista do Langston Hughes. Quando for compositor, vou compor uma música sobre o romper do dia no Alabama. E vou lá pôr as canções mais belas, que se elevem do chão como a névoa dos pântanos e que caiam do céu como o orvalho leve. E vou lá pôr árvores altas, altas, e o perfume das agulhas do pinheiro, e longos pescoços vermelhos, e caras cor de papoila, e grandes braços castanhos, e olhos de malmequer, de gente negra e branca, negra, branca, negra, e vou lá pôr mãos brancas, e mãos negras, e mãos castanhas e amarelas, e mãos de terra de barro vermelho, que toquem em toda a gente e que se toquem entre si, simples como o orvalho. Nessa aurora de música, quando eu for compositor, escrever sobre o romper do dia no Alabama. E depois também quisemos ler este outro texto que fizemos para pensar na Marielle Franco, e que também pode ser dedicado ao Zé e a muito mais gente. Quando alguém que luta morre, essa morte não esquece. Se a vida não foi cumprir o destino até que cesse, se a vida foi transformar, provocar, modificar o ciclo previsível, limites do possível, a história da carochinha. O grito abafado da minha vizinha, trabalho mal pago que cheira a cozinha, porrada no preto que já nada tinha, gente sem casa que vive sozinha. É viver mulher sem medo da rua, pintar as paredes com tinta crua, derrubar a classe que te pisa e sua, questionar a moral, a minha e a tua. E manter a força. Todos os dias, engolir a derrota, expirar energia, mostrar a dor, inspirar poesia. É luta vezes 3 porque contagia. Quando alguém que luta é assassinado, os gnomos da memória não nos deixam esquecer. E para além do prato frio que está para acontecer, sabemos que mudar a vida é enquanto se está a viver.
para acabar, lembrando antimilitarismo e as palmeiras, o soldado dos sitiados. Parece uma contradição, mas não é. O ódio não se combate só com amor, é preciso lutar. Esta eterna guerra, ai, ai, que me obriga a ser soldado. Já vejo a bandeira erguida, já sinto a dor companheira. Neste mar fico tão só, por este mar, liberdade, onde vais, liberdade, onde cais. Esta luta é por te amar. Este soldado que cerco, ai, ai, este soldado sou eu, nos olhos a mesma dor, no peito um medo igual, ai, sinto queimar este fogo dentro de mim. Liberdade, onde vais? Liberdade, onde cais? Esta luta é por te amar. Este sangue é por te amar, é por te amar, é por te amar. É por te amar, é por te amar. É por te amar, é por te amar. Este sangue é por te amar. Obrigada. A luta continua.